relacionado ainda ao desenvolvimento social. Pessoal, o que é o princípio da dignidade humana? Esse princípio foi formulado em 1700, Bolinha, por um indivíduo chamado Immanuel Kant. Okay? Immanuel Kant é um filósofo muito importante. Nada não. Senta aí, alemão, cara. Senhores, Immanuel Kant é um filósofo importante porque ele vai causar duas grandes rupturas no pensamento ocidental. Qual a primeira grande ruptura? A ruptura do conhecimento, que não nos interessa. Okay? E qual a segunda grande ruptura ou contribuição? É a ética. Kant é notado entre outras coisas por dois grandes textos éticos. O primeiro texto é chamado Princípio Moral dos Costumes, Metafísica dos Costumes. Primeiro texto. Metafísica dos Costumes. E o segundo grande texto, e esse aqui é um texto preliminar para um outro livro chamado Crítica da Razão Prática. Os dois são textos do subcampo ética. Ok? Qual é a importância da metafísica dos costumes, da crítica da razão prática, e o que ela tem a ver com desenvolvimento social, com responsabilidade social? Immanuel Kant, entre outros conceitos que eu não vou tratar aqui, porque é muito complexo, ele estabelece o seguinte: o princípio da dignidade humana. Basicamente, eu vou falar muito rápido, um negócio chamado imperativo categórico. Professor, o que é imperativo categórico? E é bom vocês anotarem isso, porque todas as empresas perguntam o que é. Você parte do princípio que você sabe. Imperativo categórico é uma fórmula que Kant nos deu para avaliar nossas ações. Repito, grava daí, é a fórmula que criou para avaliar nossas ações, certo? Professor, que fórmula é essa? É a fórmula. Foca a boca, cara. Campo da ética, Kant formulou para avaliar nossas ações. Fórmula da ética que avalia nossas ações. Professor, que fórmula é essa? Kant faz a seguinte reflexão. Basicamente, como é que eu sei se minha ação ela pode ser praticada ou ela não pode ser praticada? Como é que eu sei que uma ação pode ser tomada e uma ação não pode ser tomada? O que diz Kant? Kant diz o seguinte: toda ação, quando você não sabe se ela é correta ou não, você deve levar essa ação à fórmula universal, à condição universal. Professor, o que significa universal nesse caso? Universal nesse caso, ele tem o mesmo princípio que tem na ciência política. O que é o voto universal? É onde todas as pessoas podem votar. O que é exatamente levar minha categoria? Minha ação é uma categoria de universal. É quando a minha ação pode ser praticada por todos. Okay? Vou dar um exemplo para vocês. Professor, eu, por exemplo, estou em dúvida se eu tiro ou não férias na Europa quando eu pego férias na firma. Professor, isso pode ser objeto moral? Isso é certo? O que Kant diz? O que aconteceria se todas as pessoas, quando tiram férias, fossem viajar? O que aconteceria com a sociedade? Com você, com o mundo? Colapso. Colapso? Não. Nas férias. Prejudicaria a sociedade? Não. Prejudicaria você? Não. Então, tirar férias viajando na Europa
não é um problema moral. Tudo bem? Professor, agora eu me pergunto, eu posso matar uma pessoa que está me prejudicando? Calma. Vamos levar isso à universalidade. Ou seja, o que acontece se todas as pessoas que são prejudicadas por outra fossem lá e matassem? Ninguém mais ia prejudicar ninguém. Ninguém mais ia prejudicar ninguém. Ganha mais, hein? Ninguém mais ia prejudicar outra pessoa. Ninguém vai, todo mundo morre, cara. Seu pai te prejudica, Extinção do ser humano. haveria a extinção da sociedade do ser humano. Então, matar alguém que te prejudica, ele é incorreto. Então você não pode estender isso a todas as pessoas. Professor, o que acontece se eu furar a fila do banco? Percebe, senhores, o que acontece se todas as pessoas começarem a furar filas? Não vai ter fila. Nunca ia terminar. A sociedade continua de pé? Ah, a sociedade continua de pé. Continua? Continua? Não, essa é a discussão. Vou ver até monte. Exatamente. Olha o caos, né? A violência, o conflito. Logo, furar fila, se nós estendermos isso para todas as pessoas, o que acontecerá, professor? Acontecerá que haverá um caos na sociedade. Ou seja, como você precisa viver em sociedade, se a sociedade se desmantelar, o que acontece com você? Você se desmantela. Sério? Difícil, não? Resumi bastante, mas esse é o princípio. Ok? Esse é o princípio que você tem que tomar o outro como sujeito. O outro como sujeito. Professor, mas o que significa tomar o outro como sujeito? É não tomá-lo como objeto. Não como substantivo direto. Como assim, professor? O que é tomar o outro como objeto? Tornar o outro objeto é fazer do outro um instrumento para que você alcance um objetivo. Vou dar um exemplo. Né? E aí também você entra no princípio da dignidade humana. O que é o princípio da dignidade humana? O princípio da dignidade humana diz: devemos sempre tomar o outro como sujeito. Todos os seres humanos devem ser respeitados na sua integralidade e devem ser tratados como sujeitos. Professor, onde é que no dia a dia eu não tomo o outro como sujeito? Olha só um exemplo. Você, por exemplo, está namorando uma moça, e essa moça você desconfia que ela tem um caso com um terceiro. Ok? E o que você faz? Você vai lá e paquera outra moça, certo? Por quê? Porque você acredita que essa moça em algum momento vai te paquerar ou vai te simular para frente da sua namorada, e assim você terá o quê? Ela ficará enciumada e cairá a ficha que você também pode ser cobiçado por outras pessoas, sério? Certo? E aí você acaba aquecendo o relacionamento, ok? Professor, quem faz isso é um monstro para Kant. Isso também vai para a versão feminina, né? Ficar seduzindo os outros para que os outros te paquerem na frente do seu namorado, e assim você, então, né, tem maior tensão do mesmo. Porque isso é imoral, porque isso é antiético, né? Porque isso é abominável para Kant. E vejam só, senhores, quando você seduz uma outra pessoa sem o intuito de ficar com ela, você está usando como objeto. Por que você utiliza essa outra pessoa? Você utiliza essa outra pessoa para provocar ciúmes na pessoa com quem você quer ficar. Então você não respeitou os sentimentos dela. Percebe? Você simplesmente a usou para chegar no fim que você queria. Os fins justificam os meios. Exatamente. Quando eu digo que os fins justificam os meios, como Maquiavel, eu necessariamente trato o outro como objeto. O ser humano é simplesmente objetivo. Para Kant, isso é errado, isso é abominável.
É como o caso, por exemplo, do cara que se casa com uma mulher porque não pode assumir sua homossexualidade. Ou vice-versa. A mulher se casa com um homem porque não pode assumir sua homossexualidade. Vamos dar da homossexualidade crocante? Não tem nada a ver. Qual que é o problema aí então, professor? É você se casar para esconder o quê? Uma orientação sexual. Hã? Diga. Nesse caso, o que acontece? Você usa o seu parceiro para camuflar uma opção sexual. Ou seja, você investe em relacionamento, você faz com que ela invista afetos em você, que ela invista um casamento, uma família, sonhos, que ela, em detrimento de outros parceiros que poderiam realmente gostar dela, ela opta por você. Ela sacrificou os parceiros, investe emocionalmente, projeta toda a sua vida ao seu redor e você a usa como objeto. Isso é infração do princípio da dignidade humana. É o cara do telemarketing que sabe que daqui a 2 anos e meio você vai ser descartado, que é a vida útil do telemarketing, certo? E o cara diz para você, olha, daqui a 2 anos e meio, se você for muito bom, se você bater todas as metas, você será efetivado por uma empresa que te contratou. Sabe, é claro que você liga e tal, ganhando plano, cara, a Claro sabe que daqui a 2 anos e meio esse cara vai rodar, porque ele não aguenta mais o serviço, né? Ele já está emprestado. Mas o cara diz, olha cara, se você batalhar mesmo, alguém vai te ver, notar você, você vai ser contratado, eu vou te indicar. O cara mente para o funcionário para ele dar tudo de si. Já é um trabalho estressante, ele explora mais ainda. Aí chega depois de 2 anos e meio e fala, olha, você não atingiu a expectativa, tchau. Beleza? Isso, por que isso é abominável para Kant? Porque você usou aquele funcionário como objeto. Você não foi verdadeiro com ele. Você não deixou que corrigisse a expectativa. Que ele procurasse outro trabalho. Que ele não fizesse hora extra a mais só para você bater as suas metas. Tudo bem? Mas, professor, por que isso é importante no desenvolvimento social e no sustentável? Isso é importante, senhores, porque muitas empresas, com o discurso da responsabilidade social, e simplesmente, monstruosamente, passam por cima disso. O exemplo mais típico que tem disso é o McDonald's. McDonald's não tem um discurso de responsabilidade social? Qual é o discurso de responsabilidade social dele? Qual é o principal discurso de responsabilidade social do McDonald's? Amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso. Qual? Tem até um dia para isso. McLanche feliz. Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz. O que é o Mac Dia Feliz? Ajuda as crianças com câncer. Isso. O que acontece, senhores? Ele pega as criancinhas com câncer que ficam no hospital do McDonald's, fotografa lá as criancinhas todas morrendo, né? Sensibiliza você, olha, o lucro do nosso Big Mac vai para as criancinhas com câncer. Naquele dia em específico. Os outros sabem que se naquele dia em específico. O lucro do Big Mac, repito, o lucro do Big Mac, ele vai ajudar as criancinhas com câncer. O que acontece com as crianças com câncer? Ele pega as crianças com câncer para usar como objeto. Objeto do quê, professor? Objeto de propaganda. Quando ele diz o Big Mac, não significa o quê? Que o custo do Big Mac está incluso. Se o Big Mac custa R$10, que ele diz que custa 5 para produzir, né? Se o Big Mac custa R$6, que ele diz que custa 4 para produzir, né? R$6? 16? 16 com batata frita e Coca-Cola? Não. O que ele diz para você? É o lucro do Big Mac. Não, o lucro do refrigerante e da batata frita. E aí já te passou uma perna, né? Não é o lucro do combinado. E é que tá, se você pede o combinado, o lucro é menor. Mas só vem combinado. Ninguém é difícil alguém pedir só o lanche. Exatamente. O que acontece? O combinado ele precisa ter um preço diferenciado, por quê? Porque eu abaixo o lucro do
Big Mac, o lucro do refrigerante e o lucro das fritas, para poder fazer um preço melhor para você, certo? Mas o que está sendo combinado ali? Quando você compra o Big Mac do combo, o seu lucro ainda é menor. Se o Big Mac custava 6, ele diz que custa 4 para fazer, ele pode dizer quanto custa? Desses 4 vai para R$2 naquele dia. vai para as crianças. Vai para as crianças. E o resto? Agora o resto em bolsa. Agora, se você pede o combinado, tá frita, isso vai para o quê? Isso já vai para 70 centavos. Coitado das criancinhas, exatamente isso. Por que coitado das criancinhas? Não é porque elas querem saber menos dinheiro. Porque ela faz uma puta propaganda na televisão, chama artista e tudo mais, para que você vá até o Big Mac. Para que o Big Mac pareça muito bem na fita. Mas o que está acontecendo aí? Essas crianças com câncer estão sendo usadas. É essa a minha palavra. Elas estão sendo usadas como objetos de propaganda. Certo? Esse é o ponto, senhores. E por isso que muitas ações de responsabilidade social, elas são antiéticas. Por que elas são antiéticas? Você pega o cara lá na favela, dá comida, né? Tem empresa que faz, firma eles. E o que acontece? Você usa mais as pessoas morrendo de fome e tal, e vem pedir dinheiro para você. Isso é imoral. E por que isso é imoral? Você está usando o sofrimento alheio, a destruição alheia para o próprio benefício. Você começa a entender? Aquela empresa, aquele banco, foi lá e doou 20 cobertores, 100 cobertores, né, para uma favela lá em Paraisópolis. E viu as pessoas passando frio e chorando por causa do cobertor. Aí a mãe conta que o filho dela antigo morreu, o bebê dela morreu, porque não tinha um cobertor. E olha só que banco legal, né? Ou seja, ela usa aquela vinheta da mãe desesperada, que quando no ano passado o bebê dela morreu, usa essa mãe, usa a morte desse bebê para se promover. Entendem? Porque é uma ataque à dignidade dos irmãos. Isso é uma coisa que vocês não podem fazer, senhores. O que vocês não podem fazer, exatamente? Usar as pessoas para se autopromover. O outro precisa ser respeitado na sua integralidade. Entende? Mas, professor, quase todas as empresas fazem isso, é verdade. Mas tem empresas que são mais honestas do que outras. Por exemplo, né? Quais são os projetos sociais da Porto Seguro? Você sabe? Projeto social da Porto Seguro. Você sabia que a Porto Seguro, o seu presidente, tem uma escola modelo em Paraisópolis? Sabiam? Não sabiam? Vocês sabiam que nessa escola o custo de investimento em aluno é de R$5 mil por mês? Que cada aluno ganha um laptop? Que a Porto Seguro patrocina a faculdade desse indivíduo? Sabiam disso? Não? Vocês sabiam que a condição desses garotos, que é uma escola grande que tem Paraisópolis, que é uma das melhores bem avaliadas no ranking do Enem, não? Que aprova na USP, que aprova na Unicamp, que aprova na GV, que a faculdade paga a GV, que a Porto Seguro paga. Você não sabe? Você não sabe. Por quê? Porque graças à orientação moral do dono, que é o Jaime Garfinkel, que é um judeu e kantiano, o que acontece? Ele diz, olha, o que eu faço as pessoas não precisam saber. Tem essa orientação moral, né? Responsabilidade social não é propaganda. Tem uma fala de Cristo que diz o seguinte, né? Quando você dá alguma coisa para uma pessoa, né, não diga para as outras que você deu. Toda coisa boa que você fizer, guarde para você. Por quê? Ela diz, porque se as pessoas souberem, você já ganha a sua recompensa. E qual é a sua recompensa? Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Isso. Esse é esse princípio cristão. Porque se você conta que você faz milagres, se você conta que dá dinheiro para as pessoas, você já ganha o que quer. O que você quer? Visibilidade. Você quer aparecer na mídia. Você quer ficar bem na fita. Então você usa a pessoa como objeto. Isso já é um pecado em si mesmo. Então o cara lá da Mundial vai pro inferno. Quem? Da Mundial vai pro inferno. Vai.
Entendeu, O senhores? Gugu já é o Isso capeta, que não então. pode acontecer com vocês. Né? Gugu, Luciano Huck. Gugu, Luciano Huck são os capeta. Gugu, Luciano Huck, esses Capeta caras já. estão mostrando tudo que eles falam. Senhores, exatamente, isso é mal, cara. Porque isso é mal. A pobreza poderia ir mídia, né? Exatamente. Você usa o sofrimento alheio para se aparecer. Isso é terrível, senhores. Isso é desumano. Aproveitar a desgraça alheia é uma das coisas mais terríveis que existe em qualquer religião que tenha existido, senhores. Tudo bem? Princípio da dignidade humana. É o princípio que deve reger toda a ação social. Se você faz uma ação social numa favela, você, por princípio, não pode ficar divulgando. Certo? Porque essas pessoas não sejam constrangidas pelas outras. Tipo, você é pobre mesmo? E acontece isso, né? Você é pobre mesmo? Então, é que eles passam no vestibular, os alunos do vestibular, nem dizem de onde é, pedem para que não digam que o professor patrocina esses caras. Eles não querem, mas olha, eu quero que você não divulgue a coisa social. Por que não divulgue a questão social, né? Porque as pessoas não ficam, você é o cara, você é o pobre que entra na universidade. Que empresa legal, você está sendo pobre na universidade. Tudo isso é abominável, por isso mesmo, eles consideram isso antiético. Professor, diga. Isso que aí tu conta. Eu banco uma criança dessa aí. Uma delas eu que banco. Um mês, pelo menos. Eu banquei. Oi? Dá aula agora, vai. Seria assim, difícil entender uma pessoa que dá uma entidade que faz esse tipo de ação. Tem, cara. Tranquilamente, cara. Só vai faltar para negros na universidade, com os negros lá são discriminados. O que acontece, senhores? As empresas, eles ficaram com um bichinho, com um mascote. Esse aqui pobre, né? Não fica olhando pro cara assim. Isso é discriminação. A gente compra essas coisas. Já foi, eu paguei já. E agora? Você é só mais um. Vai comprar essas coisas. Vou colocar, se você acha que sai pra ser, cadê o relógio? Quanto tempo já tem? 3 meses. Nossa, já é. Sim, é o que acontece. Perdeu uma, né? Você acaba criando então os grupos Não, ali discriminados. Exatamente. Aí depois É isso que acontece. Você discrimina a palavra discriminar, ou seja, torna uma coisa diferente. Elas destacam. Pode ser melhor. Exato. Já discrimina, está ao redor e assim vai. Agora não faço mais isso. O que acontece isso sim, cara? Esse cara sai melhor porque a Porto eu pago o livro dentro da faculdade. Não é verdadeiro. Entendi. Claro que ele é melhor que o da classe. Não ele era o único que passou no vestibular da escolinha, que estudou numa boa escola, que prestou o vestibular e fez o primeiro aprovado. Né? Ele é um bom aluno, a Porto Civil pode não fazer o dele, que a Porto Civil pode pagar o seu salário para ele quando ele estuda na universidade. Né? O exemplo aí seria, então, em relação às cotas. É uma Sim, até mesmo criada, mas Deus não queria uma cota. Né? Na matéria. Percebe? Mas quando o cara diz que é, uma pessoa se descobre, ele diz, esse aluno é melhor porque é patrocinado. Eu não, tenho que trabalhar para sustentar. Ele custa mais caro. Beleza? Fechou? Até mesmo quando ele prova que ele é realmente melhor do que os outros, aparece lá, não, mas é financiado por uma empresa, né? Ele é para os pobres lá, que é para o seguro cuida. Eu não tenho que trabalhar, ninguém precisa de mim. Sou classe média. As pessoas só veem pobre e rico, classe média só se fora nesse país. É isso mesmo. Político gosta de rico, e os ricos da classe para pobre. E eu sou classe C. Tem isso, senhores. E tem muito. Tudo bem? Por isso que a gente não discrimina. Né? Você não, olha, não diga onde você é. Não diga que a gente patrocina. A gente vai lá e estude. Você não deve nada para mim. Essa é a questão.
Eu não quero se fazer propaganda a mim, em momento algum. E se você entrar no Bradesco, para meu concorrente, beleza. Estou vendo um nível do Porto Seguro. Você entendeu? E é assim que deveriam ser as coisas. Você faz o seu trabalho. Você até vai lá e tira o negócio do imposto, percebe? Usa a lei e tal, tudo certo. Mas ficaria quietinho. Para não constranger os outros. Para não usar os outros que você tem. Por que não são? Já que aqui, eu só nessa sala, todo mundo sabe. Essa estratégia de marketing. Só aqui nessa sala, todo mundo sabe o que é. Sim. Fora, a maioria que sabe. Por que não consegue desvendar isso aí, desmascarar, uma coisa mais concreta? É porque. Uma cadeira nele, vai, por mim, por favor. Eu estou falando geral, onde você, sua empresa, fala assim, eu vou ajudar alguém. Diálogo. Você sempre tem que ajudar para por quê e para quê? Todas são assim, eu geralmente todo mundo vai ser assim. Você precisa ajudar algum proveito isso. Entendeu? Por que não? Sabe, a gente mais claro, não totalmente específico, mas também temos. Como assim? As empresas, na maioria das vezes, elas ajudam em propósito. Ô, Rafa, acorda aí, meu. Assim mesmo. Se promover. Se promover isso. O exemplo que deu ali. É difícil. Você vê os programas deles que eles fazem as coisas para o nome dele aumentar para o nível alguma coisa social. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém cachaça. Mas quem continua, professor? Chega, pinga! Chega, meu irmão. Porque as pessoas são ignorantes. Não continua por quê? Porque nós vimos na aula passada um negócio chamado ideologia, né? Por que todo mundo gosta disso? Porque você reforça um status teológico. Qual que é esse status? O Estado não faz nada das pessoas. Quando tem alguma coisa boa, é o governo que fez, é a empresa privada que fez. É um discurso de deslegitimação do Estado. Puxa, paga tanto imposto. Paga tanto imposto que o Estado não faz nada. Aí tem que ver a empresa, porque obviamente é uma empresa, né? São bandidos, claro. Eles vão lá e dão educação para essas crianças. Que beleza. É como se o Estado fosse governado por uma empresa. Isso é uma ideologia de deslegitimação do Estado. Professor, por que o Estado não tem dinheiro para pagar um hospital e uma escola melhor? Porque empresários safados roubam vocês. Como assim, professor? Quando a Polícia Federal pega a Skin Cariol, faz a Skin Cariol? As maiores vendedoras de cerveja do Brasil. Quando elas veem e várias outras coisas, quando a Polícia Federal constata que eles devem 1 trilhão de imposto, não nem casa de bilhão, né? Ou seja, anos e anos, um dinheiro que faz o PIB no país. Esse dinheiro aqui, senhores, só dessa empresa, deveria ir para onde? Educação, saúde e segurança. Esse dinheiro foi segregado. Agora eles dizem, no Brasil, se você segregar, você quebra. É mentira. E por que é mentira? Porque ele, quando te vendeu um produto, ele colocou imposto lá em cima. Ele, você compra esse Skin Cariol, você comprava esse Skin Cariol, porque agora você pegou, né? Você pagava sim o imposto. O que ele não fazia, professor? O que ele não fazia? Ele não pegava o imposto e dava para o governo. Entendeu isso? Por quê? Porque na capa do produto já tinha que colocar lá o imposto. Entende? Então, ou seja, você pagou o imposto quando comprou a cerveja. Só que esse imposto não foi para onde deveria. Foi repassado. Não foi repassado. Essa é a safadeza. Entendi. Ele não pensou o seguinte: como eu estou sonegando 2/3 dos impostos,
combustível. Isso ele não fez. Abaixar o preço, ele não fez. Soube te cobrar? Sim. Só que ele não repassou. É 1 trilhão a menos, que não veio para um monte de coisas importantes. E aí tem a Ambev, que também está sendo procurada, né? Aí você tem Bradesco, aí você tem um monte de empresas aí. Só fodendo a gente. Empresas que sonegam impostos, que são acusadas de pegar impostos, impostos altos, né? Ou seja, recolheram contribuição e não pagaram de governo, 1 trilhão, 1 trilhão, 1 trilhão, 1 trilhão, tudo isso poderia estar sendo investido em educação, saúde, segurança. Percebe? Isso é a sacanagem. A empreiteira que vem também deve bilhões. O que acontece? Ela vai patrocinar um político, né? Aí quando o político é preso, ninguém vai lá dizer, olha, o político recebeu dinheiro da empreiteira. Camargo Correia recebeu dinheiro para fazer coisa? Recebeu. Aí o político é afastado, é caçado. O que faz com o Camargo Correia? Acontece com o Camargo Correia? Nada. Mas simplesmente pega o dinheiro e patrocina um cara que vai entrar na carreira seguinte. A safadeza que emperra o governo também está na mão dos empresários. Ele que tá mandando. Você entende? Mas o Camões. Bom, eu entro na sua oração. 10. De novo. Vem. 15. Pessoal, vocês entendem alguma dúvida em relação a isso? Não, pode passar, gente. Hã? Não, eu não trouxe a lista porque eu não me deram isso. Acontece que é o seguinte, eles seriam dispensados, se precisam dispensados ou não. Eu quero saber o seguinte, quanto vocês conhecem de economia? Um semestre. Só um semestrinho básico. Semestre de aula básico. Hã? Básico. Temos um semestre de aula básico com E é Careca. Professor, foi um semestre básico. Foi economia básica, bem básico. Você sabe o básico, né? Básico. Básico. Sobre bolsa, sobre bolsa de valores. Isso. Ótimo, ótimo. Onde você aprende? Um pouquinho só. Eu vou pedir para que vocês estudem. Responsabilidade econômica. Responsável oferta de crédito. Já veio? Tá enviando ainda. Nós vamos trazer algumas coisas básicas na responsabilidade econômica. Entre elas está a inflação. Vocês sabem o que é inflação? O que é inflação? Então, vocês, valorização da moeda, Desvalorização Da moeda. Aumento do valor da moeda. Como é que isso se dá? Alguém lembra? Como? Como é que isso se dá? fundação FGV, né? São indicadores de É um indicador, sim. O que causa a inflação? Aumento de crédito e falta de produto. Bem, Tirou 10. aumento de crédito. Tirei. Eu tiro 10, eu sinto tanto calor. Falta de produto. E como é que o governo gera inflação? Como é que o governo gera inflação? Aumenta a taxa de juros. Abaixa. Principalmente Quando abaixa. quando ele emite Notas de tesouro. Precatórios. papel moeda, né? Solta muita. Ou seja, o meu real vale 100 reais valem, sei lá, um grama de ouro. Ok?
que eu tenho para casa real, pagar R$100 no grama de ouro. Só que o que acontece? Não é se de contas que o governo pagar. O governo não tem dinheiro, não é verdade? O que ele faz? A gente fabrica mais papel moeda. A gente fabrica mais 100. Aí você tem mais 100 papéis de moedas. Paga a conta? Paga e não paga. Eu crio mais dinheiro, pago as minhas contas. Só que o que acontece? O laço da moeda passa a ser 200 para 1 grama. Isso aqui é a hiperinflação. MSN. Papel moeda. MSN de papel. Todo o dinheiro tem que ter uma contrapartida em ouro, certo? Quando o governo fabrica cédulas, o que acontece? Para pagar suas contas, ele obviamente desvaloriza a moeda. Olha, isso é tão importante para vocês. Professor, por que isso é um problema de responsabilidade social? Porque quando você inflaciona o seu produto, ou quando você deixa necessariamente inflacionar o seu produto, você acaba desvalorizando a moeda e comprometendo toda a economia. Como assim, professor? Olha só. Vamos pegar um exemplo hoje de pessoas que são irresponsáveis. Setor imobiliário. Ou não? Falei de não? Sim ou não? O setor imobiliário ele desrespeita a responsabilidade econômica? Sim. O que eles fazem? Eles criam, né, aumento de crédito, criam falta de mercadoria, para quê? Para sobrevalorizar o produto. O aluguel e a venda de imóveis. Professores, o que acontece quando você começa a pagar mais pelo aluguel? Perde poder de compra, certo? Isso é legal? O que você faz necessariamente? Os poder de compra? Você deixa de consumir. Duas coisas. Eu deixo de consumir alguma coisa, ou seja, eu afeto outro setor importante da economia, ou muda de aumento. Se eu peço aumento, o que acontece com o lucro do outro cara? Diminui. Por quê? De onde vem o lucro do sistema capitalista? Da exploração do ambiente do trabalho. Se você tem que aumentar o seu salário, o cara tem que diminuir o lucro. Provavelmente ou o cara A, se diminuir o lucro, ou B, aumente o lucro dele. Como? Aumentando o preço do produto que ele vende. Acaba deixando a economia completamente. Exatamente, você desregula toda a economia. E você cria um outro ciclo. Um ciclo onde você não sabe mais quanto vale as coisas. Mais do que isso, quando você começa a relacionar propositalmente, é claro que você ganha mais lucro, mas você perde para outros setores. Uma bolha imobiliária dos Estados Unidos começou a aumentar. E o que aconteceu com a bolha imobiliária? Chegou um momento que... Está nos Estados Unidos? É. Você tirou um monte de pessoas, foi? Quebrou, cara. Ninguém chama dinheiro para pagar hipoteca. Por quê? Porque chega um momento, é que nesses bolsos do governo, todo mundo vai e compra carro, certo? Aí o apartamento de Perdiz custava 80 mil, foi para 100 mil, 120 mil no ano, 230 mil no segundo ano, agora ele está meio milhão. E o cara vai lá e faz um financiamento para fazer o quê? Para pagar o imóvel. Só que chega um certo momento e ele diz, olha, não compensa mais eu pagar financiamento. Vamos mudar a casa dos meus pais, ou alguma coisa assim? Vou deixar de pagar. Eu vou sonegar, vou fazer um outro consórcio e deixo de pagar aquele. Aí começa a vir as inadimplências, não é verdade? Aí o banco recolhe aquela casa que ele comprou por 400 mil, ou a empresa que prestou dinheiro, então que agora ela vale 80 mil, porque todo mundo desistiu de pagar as prestações do imóvel. A merda que causa quebra geral. Isso é o princípio da inflação, senhores. Quando você começa a inflacionar um produto, você acaba diminuindo lucros e diminuindo o poder de compra das pessoas. Quando se inflaciona propositalmente. É claro que você precisa corrigir o preço do produto, por quê? Porque as coisas sobem no preço. Você precisa corrigir salário, conta de água, conta de luz, não sei o quê, tem que IPVA. Okay? Porque tem alguém no sistema inflacionando indevidamente o produto. Entende? Isso às vezes não acontece com o processador de carnes.
Sobre cartas de inflação? Tem. Mas tem momento em que há maior controle, tem momento que a pessoa precisa queimar o seu gado por uma febre aftosa, ou seja, tem momento que há realmente mais carne, momentos onde não há realmente mais carne. Aí o preço aumenta e varia e contamina os preços da economia. Por quê? Porque realmente falta o produto, uma questão que os proprietários não têm controle, certo? Mas quando você propositalmente cria falta de produto no mercado, aumenta o preço e assim por diante, você causa a quebra do sistema. Quebra não, a desvalorização de todo o sistema. E uma crise imobiliária em comércio imobiliário migra para os brancos, depois dos bancos, aí você espalha, né? Dilui a porcaria toda. Entendeu? E todo mundo começa a perder os empregos, perder o lucro, fechar empresas. Tudo porque um setor começou a sacanear você. O setor de transporte, por exemplo, né? Ela faz greve imobiliária, consegue aumentos significativos. Aí mexe no bolso da população. Só que quando vem a reposição salarial, ela não equivale ao que foi cobrado no momento de tarifa. Então o cara está sempre perdendo. Claro, gasolina. Se aumentar a tarifa, você ganha muito mais dinheiro do que você vai pagar quando for calculado. Aí temos um dos meus mais caros do mundo. Mas o que basicamente não se mexe é no lucro. O lucro tem que ser 300%, 5%. O metrô é uma coisa muito lucrativa. Se você perde o lucro do metrô, você desabastece a produção. Problemático, bem problemático. Ok? O básico da responsabilidade econômica. O básico da responsabilidade econômica. Não faça inflação. Não crie propositalmente profissões, ok? É isso. Na próxima aula a gente vê a questão dos créditos. E a prova. Não tem nem, Rafael.